Dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. 2 semanas afastados, que a gente estava trabalhando com o pessoal que ficou de recuperação, ou o pessoal que conseguiu ficar de recuperação. Agora a gente vai retomar, o estudo do Império Romano, que a gente já está na fase final dele, A gente viu na nossa última aula, a introdução do Império Romano, quando a gente tem a transição, o fim do segundo triunvirato, a criação do Império, Caio Otávio, que era o sobrinho do Júlio César, dando um golpe e implantando o Império, se transformando no primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto, E posteriormente a morte do Otávio Augusto, a gente passa a ter um período, então, que vai ficar conhecido como o período das dinastias, Aqui a gente vai ter diversas dinastias, desde a morte do Otávio com seu herdeiro Tibério, filho adotivo do Otávio, da mesma forma que o Otávio foi adotado pelo Júlio César, o Otávio adotou Tibério, que era filho da esposa do Tibério, num primeiro casamento com outro homem. Ele adota o Tibério acaba sendo o segundo imperador de Roma, dentro da dinastia Júlio-Claudiana, que vai do ano de 14 a 68, já estamos depois de Cristo, Aqui a gente então vai ter Tibério, Calígula, muito interessante, eu acho legal para quem se interessar, procurar algum documentário sobre o Calígula. Na própria Netflix tem documentário, isso é muito interessante, pessoal. Tem um documentário na Netflix, chama Império Romano, para quem se interessar, tem um episódio, se não me engano, do Calígula, um do Júlio César e um do Cômodo, Bem interessante. Eu não assisti o do Cômodo, ainda assisti o do Júlio César, assisti o do Calígula, são bem interessantes os documentários. Na verdade é meio filme, meio documentário, meio misturado, uma produção do Netflix. Achei bem legal, para quem tiver um pouco mais de interesse de se aprofundar nos assuntos dos temas, eu aconselho vocês assistirem esse documentário, E aqui ainda na dinastia Júlio-Claudiana, a gente vai ter Cláudio e Nero como os últimos dois imperadores, Aquele que foi acusado de botar fogo em Roma, Depois, entre 69 e 96, a gente vai ter a dinastia dos Flávios, com Vespasiano, Tito e Domiciano, Entre 96 e 192, a dinastia dos Antônios, com Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio é muito importante, ele vai dominar as últimas regiões, conquistar as últimas regiões dominadas por Roma, que é a Germânia, no norte da Europa, e depois o seu filho Cômodo, que é um dos personagens que eu falei, que faz parte da série da Netflix. E por último, a dinastia dos Severos, com Sétimo Severo, Caracalla e Severo Alexandre, Mas, professor, o que é uma dinastia? Dinastia é quando o Adnan deixa um herdeiro ao trono dele, Normalmente os herdeiros são os filhos, Mas vários desses, vamos dizer assim, imperadores, eles não eram filhos dos seus antecessores. Como eu falei para vocês, por exemplo, o Tibério não era filho legítimo do Júlio César, não era filho legítimo do Caio Otávio, do Otávio Augusto, como eu falei para vocês. Da mesma forma que o Calígula também não era filho do Tibério, mas foi herdeiro do Tibério. Então essas dinastias, na verdade, elas não são dinastias estritamente familiares, De uma forma ou de outra, quando não se tinha um herdeiro, ou muitas vezes quando o imperador não via no seu herdeiro uma capacidade de governar ou de manter o seu legado, ele indicava uma outra pessoa, como foi o caso, por exemplo, do Tibério e do Calígula. Tibério, seu filho foi assassinado também, e assim por diante, acabou indicando Calígula como seu sucessor, e assim por diante, O mais interessante daqui é o seguinte: vocês veem que as dinastias vão durar entre 14 e 235. Vai ter um momento que as dinastias elas param de ocorrer. Por quê? Porque vai ser um momento de transformação social e política no Império Romano, Por quê? Porque é um momento que a gente começa a ter o agravamento da crise que vai levar à queda do Império Romano, Um dos fatores que levaram à crise é o fator militar, que está estritamente ligado a tudo isso, Então vamos entrar aqui agora então na crise do Império, a crise do Império Romano. Quais os fatores que nós temos que vão levar à crise e ao fim do Império Romano? Primeiro, a
própria dimensão territorial. Imagina, pessoal, que Roma, vocês podem pegar algum mapa na apostila de vocês ou entrar na internet e dar um rapidinho ali no Google, que vocês vão colocar lá Império Romano do Ocidente, tá? Vocês vão ver que o Império Romano ele dominou praticamente ali da Península Ibérica, Portugal, Espanha, um pouco mais para cima, mais da metade da Inglaterra de hoje, tá? Das ilhas da Grã-Bretanha, né? Que a gente vai ter uma divisão lá com a muralha de Adriano, metade sendo dominada pelos romanos, a outra metade, né, sendo conquistada pelos celtas, né, pela população local, e esse território se estende até o norte da África e se estende até o Oriente, tá? Até hoje a região da Turquia, né? A parte europeia da Turquia, por exemplo, onde a gente tem a cidade de Istambul, hoje a antiga Constantinopla, construída pelo imperador Constantino lá no final do Império Romano também, tá? Então imagine o seguinte, a gente tem um território, galera, que vai praticamente pegar todo o território europeu, com raríssimas exceções, tá? Vai pegar o norte da África e ainda vai pegar um pedaço da Ásia, tá? Imagina que a gente vamos pegar aí a queda do Império Romano, se dá em 476. Então imagina, vamos arredondar aí 500, tá? Vamos imaginar 1500 anos atrás, você administrar um território tão vasto quanto era o Império Romano, você governar e administrar toda a Europa, norte da África e pedaço da Ásia, tá? Se a gente pegar hoje, vamos fazer uma analogia, tá? Vamos pegar aí, fazer uma analogia com Brasil e Noruega. Eu vou pegar a Noruega porque é o maior IDH, né? O índice o indicativo de melhor qualidade de vida que a gente tem no mundo hoje seria a Noruega. Tem Noruega, tem Islândia, tem Finlândia, tem Canadá e outros países, tá? Todos esses países são países o quê? Pequenos, tá? Mas você vai virar e falar, Dina, mas você falou Canadá é enorme, gente. O Canadá é enorme territorialmente, mas 90% da população canadense vive ali próximo da fronteira com os Estados Unidos. O resto praticamente é gelo e árvore para tudo quanto é lado, tá? A maior parte da população está concentrada numa região muito pequena, que é a região sul do Canadá, que é mais quente, obviamente. Quanto mais para o norte, mais próximo do polo, mais frio vai estar. Vocês vão estudar isso em geografia com o professor Márcio mais para frente, se já não estudaram, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: Noruega e Brasil. A Noruega, gente, é o tamanho do estado de São Paulo, se não for menor que o estado de São Paulo, tá? A população norueguesa é uma população pequena, o território é pequeno, as diversidades climáticas, culturais, territoriais são muito poucas, tá? Em compensação, você pega o Brasil. O clima que a gente tem no Rio Grande do Sul é o mesmo clima de São Paulo? Não. O clima de São Paulo é o mesmo clima do Nordeste brasileiro? Não. O clima do Nordeste é o mesmo clima da Amazônia, por exemplo? Não. Que apesar de estar na mesma faixa climática, por causa da floresta é muito mais úmido, muito mais quente, chove muito mais. Então nós temos realidades totalmente diferentes, desde geográficas, e aí você pode pegar desde relevo, clima e assim por diante, até cultural. Se a gente pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, a gente come arroz e feijão praticamente todo dia. No Rio de Janeiro também. Só que no Rio de Janeiro você come feijão preto, aqui a gente come feijão que a gente chama de carioquinha, aquele feijão mais marronzinho, tá? São características até alimentares diferentes. Quantas vezes a gente, não sei, vocês já devem ter ido para o Nordeste, quantas frutas tem no Nordeste que não tem aqui e vice-versa, quantas frutas tem aqui, quantas coisas nós consumimos aqui que não tem lá, tá? Porque o Brasil também é um país continental, tá? O Brasil, a América do Sul praticamente, boa parte da América do Sul é o território nacional, é o território brasileiro. Então existe uma dificuldade muito maior para você administrar um território grande, com uma grande população, com diversas diferenças culturais, diferenças religiosas. Apesar de eles serem politeístas, você tem deuses de diversas tribos, diversas nações que foram conquistadas pelo Império Romano, tá? Ou seja, primeiro problema, a administração desse território tão vasto, tá? Posteriormente, a gente passa a ter três fatores, que é o fator militar, econômico e religioso, três fatores que são distintos, mas que vão acabar um complementando um, abraçando o outro para gerar a queda do Império Romano, tá? A crise militar, a gente vai acabar respondendo essa parte aqui do porquê do final das dinastias. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? O que vai determinar o final das dinastias?
as guerras civis que vão se iniciar em Roma, tá? Vocês lembram quando a gente trabalhou a queda, né, da Grécia, o fim da autonomia das polis gregas, né, se deu através do quê? A partir da guerra do Peloponeso, aquelas diversas guerras entre cidades e estados gregas que acabaram gerando a hegemonia ateniense, depois a hegemonia espartana, a hegemonia tebana. Lembra que eu falei para vocês? Todas essas guerras acabaram gerando o quê? Um enfraquecimento do exército, né, grego, que vai acabar, ou das cidades gregas, que vai acabar possibilitando o quê? A invasão do Filipe II, o pai do Alexandre o Grande, que vai dar início ao período helenístico, que é um período de dominação macedônica dentro do território grego, tá? Aqui vai acabar acontecendo basicamente a mesma coisa nas devidas proporções. Os romanos, quando a gente tem a morte de um imperador, então quando a gente tem o Severo Alexandre morrendo, ao invés do Severo, né, indicar um imperador, indicar o seu sucessor, ou de aceitarem o sucessor do Severo, o que vai acontecer? A gente vai ter os exércitos de fronteira, os exércitos romanos. Por que eu estou falando exército de fronteira? Porque a maior parte dos exércitos romanos, vocês sabem muito bem, ficavam nas fronteiras do império, ou expandindo suas fronteiras, ou protegendo suas fronteiras de ataques externos, tá? Ataques principalmente bárbaros, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então, a gente vai ter, né, após a morte de um imperador, os exércitos, um general de fronteira se unindo a outros generais e um outro general se unindo a outros generais e entrando numa guerra civil para determinar quem seria o próximo imperador. Então vamos dizer, né, eu sou um general de um exército de fronteira e o professor João Miraldo, né, é um outro general de exército de fronteira. Eu quero ser imperador e o João quer ser imperador. O Adnan tem o apoio de 4 ou 5 professores da escola, o João tem apoio de 7 ou 8 professores da escola. O que vai acontecer? O João vai juntar o seu exército, eu vou juntar o meu exército com os meus aliados e a gente entra em guerra. Quem vencer essa guerra se torna o próximo imperador de Roma, tá? E por que isso vai ser um fator de crise, um fator determinante para a crise? Porque da mesma forma que aconteceu com os gregos, vai acontecer com os romanos, porque não importa eu ganhando ou o João ganhando, os dois vão ter os seus exércitos enfraquecidos. Com o passar dos anos, aqui a gente está falando, gente, de mais de 200 anos, tá? Entre o final das dinastias e a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Nesse período, a gente vai ter diversas guerras civis. Essas guerras civis vão gerar o quê? O enfraquecimento do exército. Exército esse também ajuda a ser enfraquecido com o quê? Com o fator econômico, com uma crise econômica que vai assolar o Estado romano. E essa crise se dá por diversos fatores que a gente tem, né? Por crises naturais, crises econômicas, crise de abastecimento, falta de alimento para toda a população. Não se esqueça da política do pão e circo, onde o Estado tem que abastecer, tem que dar comida para a população romana, ou seja, todo aquele Estado, toda aquela dimensão territorial que eu falei para você, onde o cidadão ele é considerado, onde o habitante daquele território é considerado cidadão, ele tem direito à política do pão e circo. Então imagina você alimentar todo aquele território, tá? Esse território europeu, parte da África, parte da Ásia e assim por diante, tá? Além disso, a gente tem os fins das guerras de expansão. Com os finais das guerras de expansão, você também tem uma diminuição do lucro, uma diminuição de saques, uma diminuição de riqueza. Tudo isso gera falta de dinheiro. E óbvio, como a gente tem hoje no Brasil, em boa parte do mundo, você tem corrupção que já existia aqui, você tem má administração que já existia aqui, como tem no Brasil hoje, como sempre teve na nossa história, e isso não é diferente para os romanos, tá? Então toda essa crise econômica vai afetar também quem? O exército romano. Por quê? Porque desde a implantação do exército profissional pelo Otávio Augusto, o exército agora é um exército remunerado. E o Adnan, ele vai vir aqui gravar aula se ele não está recebendo salário? Não vai. Do mesmo jeito que boa parte dos soldados romanos começam a deixar de ser soldados a partir do momento que a crise econômica impossibilita seus imperadores, muitas vezes, de pagar o salário, né, do exército, o salário do soldado. Isso também faz então que a gente tenha uma diminuição dos soldados dentro do exército romano. Então, as guerras civis matando boa parte do exército, a crise econômica que gera o quê? Uma falta de capital, uma falta de dinheiro para pagar o salário do soldado, gera um enfraquecimento do exército
Óbvio, além de uma crise econômica e social dentro do próprio Estado, porque vocês sabem muito bem que uma crise econômica ela vai, respingar em vários outros setores dentro de uma sociedade. Faltou dinheiro, se o Estado está em crise economicamente, isso gera crise social, isso gera crise política. É só a gente ver o Brasil hoje, por exemplo. Tá? A crise, ou o mundo de uma forma geral, passando por uma crise econômica e capitalista que se agravou agora com a pandemia, tá? É uma crise econômica que se transformou em diversas outras crises, muitas vezes pequenas, que acabaram se agravando até chegar um momento que vai gerar uma crise que pode derrubar com sistemas e assim por diante, que é o que vai acontecer em Roma. Tá? Então, dimensão territorial, fator militar, guerras civis principalmente, atrelado ao fator econômico de crise que vai afetar o exército, vem o fator religioso último para a gente fechar a crise do Império Romano de vez. Tá? Qual é o fator religioso? O fator religioso é o surgimento do cristianismo, isso mesmo. Aqui vai surgir o cristianismo. E juntamente com o cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Porra, Dina, você está falando então que a Igreja Católica, ou o cristianismo, ele foi um fator que gerou a crise do Império Romano? Foi sim. Por quê? O fator econômico, vamos agora, atrelar, a gente já atrelou o fator econômico ao militar, agora vamos atrelar o econômico ao religioso, tá? A crise econômica vai fazer com que o Estado romano não tenha mais capacidade de bancar a política do pão e circo. Tá? E a partir do momento que a crise econômica impossibilita a política do pão e circo, que foi gerada para alienar a população dos problemas sociais, tá? A política do pão e circo deixando de existir, vai fazer com que a gente tenha o quê? O aumento dos problemas sociais e o aumento do processo de marginalização. As crises elas vão aumentando cada vez mais. É aí que a gente tem o quê? Que a gente tem a criação da Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente tem a substituição da religião romana, que até então era politeísta e agora se torna cristã. E por que o imperador romano vai fazer isso? Porque o imperador ele vai abrir mão do seu direito divino de Augustus, para agora passar o seu poder divino, seu poder religioso para um Deus único e onipotente, que é o Deus cristão, que é o Deus católico. Porque a crise econômica, a crise militar levou ele a isso. O aumento da marginalização obrigou o imperador a fazer o quê? A abrir mão dos seus direitos e adotar uma religião que pregava o quê? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo e assim por diante. Você seguindo os dogmas cristãos, imagina, não matarás e não roubarás, no meio de uma crise econômica desgraçada. Se o cara realmente acredita que se ele roubar ele vai para o inferno, ele vai roubar? Se o cara realmente acredita que se ele matar ele vai para o inferno, ele vai roubar? Ele vai matar? Não vai. É aquela coisa do cristianismo, aquela coisa lá da Bíblia, Dê a outra face para o seu inimigo. Tá? Era tudo isso que o Império precisava. Por quê? Para tentar acalmar os problemas sociais, tentar acalmar o processo de marginalização. Então ele vai lá e adota o cristianismo. Porra, não, mas pelo que você está falando, isso é uma coisa legal. Tá? Isso é legal por quê? Porque vai diminuir os problemas sociais, vai diminuir a marginalização, porque o cristianismo, ou a Igreja Católica Apostólica Romana, ela surgiu então para substituir a política do pão e circo. Gravem isso é muito legal, isso é bem legal para vocês guardarem, tá? O surgimento da Igreja Católica dentro do Império Romano só é permitido por uma necessidade do Império, que substitui, tá difícil hoje, galera, foi mal. Substitui a política do pão e circo, que lá alienava a população, por uma nova forma de alienação, que vai ser o quê? A criação da Igreja Católica Apostólica Romana e os seus dogmas. Eu não estou falando que o dogma aliena, mas que ele foi usado para isso, tá? Onde o não matarás e não roubarás, principalmente, vai fazer parte agora do quê? Do dogma de um indivíduo que acredita naquilo para poder ter a salvação eterna, tá? Então até aqui tá legal pra caramba. O problema é
se a partir desse momento eu me transformei num católico, num cristão, eu também vou acreditar que todos os homens são iguais perante Deus, não vou? E se eu acredito que todos os homens são iguais perante Deus, por que eu vou continuar utilizando o trabalho escravo? Todos os homens são iguais, se todos os homens são iguais, eu não tenho mais um escravo, eu não posso mais utilizar o trabalho escravo. E isso é que vai ser o fator da crise, porque imagina, eu já tenho uma crise militar, eu já tenho uma crise econômica e agora eu vou perder a minha mão de obra. Por quê? Imagina eu, Patrício, com a minha fazenda, com as minhas terras, meus escravos agora deixam de ser escravos e se transformam em trabalhadores livres. Eu tenho dinheiro para pagar o salário deles no meio dessa crise econômica? Não tenho. Você começa a ter o quê? Uma diminuição na produtividade que aumenta ainda mais a crise do Estado, tá? Bom, tudo isso vai fazer com que em 395 a gente tenha o imperador Teodósio criando a divisão do Império Romano, tá? Então em 395 o Império, tentando Teodósio, né, o imperador da época, tentando diminuir esses problemas, ele faz o quê? Divide o Império em duas partes, tá? Ele abre mão de boa parte dos seus poderes, de governar boa parte do Império, dividindo o Império em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Grave, Império Romano do Ocidente, capital em Milão, capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, tá? Atual cidade de Istambul, na Turquia. Tranquilo? Gente, toda essa fragilidade, né, do Império vai começar a gerar o quê? Aquilo que nós chamamos das invasões bárbaras, as migrações germânicas, tá? Os germânicos, povos oriundos hoje da região da Alemanha, da Áustria, daquele território do norte da Europa, visigodos, ostrogodos, como eram conhecidos os godos, anglo-saxões, vândalos, burgúndios e vários outros povos, eles começam a passar por um processo de migração, tá? Que vai ser gerado por diversos fatores diferentes, desde clima, né? Procurando uma região mais quente para produzir, para fazer agricultura, até as invasões hunas, tá? Com Átila o Húnio, que vai começar a atacar o norte da Europa, gerando processos de fuga migratórios do norte da Europa para o sul da Europa, ou seja, para o Império Romano. Império Romano que está com seu exército enfraquecido, que está com sua economia enfraquecida, que está fragilizado, tá? Esse Império Romano, ele começa a fazer o quê? Gradativamente começa a fazer acordo com diversas nações bárbaras, diversas nações germânicas. Mas em primeiro lugar, galera, o que são esses bárbaros? Por que esses caras são chamados de bárbaros? Que fique muito bem claro, bárbaro, gente, era aquele que era diferente do romano, tá? O romano via todo aqueles que eram diferentes dele, eles chamavam de bárbaros. Então todos aqueles que não pertenciam ao império eram conhecidos como bárbaros. Por isso que a gente fala as invasões bárbaras. São invasões germânicas. Invasões a princípio não, como eu disse, processos migratórios, tá? Essas populações, ou esses povos, começam a fazer o quê? Começam a se aproveitar da fragilidade do Império Romano, do enfraquecimento do exército romano, e começam a fazer acordos com o Império Romano e começam a fazer o quê? Começam a pegar terras passadas pelo Estado romano nas fronteiras do Império, ou seja, são visigodos, os ostrogodos, os saxões, os anglos, os burgúndios, são esses caras que vão começar a substituir boa parte do exército romano de fronteira que não existia mais. Por quê? Porque se os povos forem invadir o Império Romano, primeiro agora vão ter que passar por quê? Por esses povos que agora foram apreciados por Roma com territórios, com terras aonde? Na sua fronteira, tá? Então, para alguém chegar dentro do Império Romano, ele tem que passar pelo reino visigodo, pelo reino ostrogodo e assim por diante. Ou seja, os caras vão ser usados como escudos por Roma inicialmente. Só que com a fragilidade cada vez maior do Império, vai chegar momentos que esses caras começam a olhar para o Império Romano e começam a perceber que por que eles ficariam somente com as terras das fronteiras se Roma não consegue mais se proteger, tá? E aí gradativamente a gente vai tendo o quê? A gente começa a ter as invasões de fato, ou seja, esses reinos gradativamente começam a conquistar diversos territórios que pertenciam a Roma, até que vai chegar um momento, em 476,
que Roma ou o Império Romano do Ocidente cai, deixa de existir. Em 476 a gente tem o fim do Império Romano do Ocidente. Mas eu falei para vocês que o Império Romano se dividiu em duas partes: Império Romano do Ocidente, capital em Milão, Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla. Com a queda do Império Romano em 476, o Império Romano do Ocidente, ele deixa de existir. Em seu lugar, a gente vai estudar nas próximas aulas, serão criados os reinos bárbaros, posteriormente francos, que futuramente criará os estados modernos, que a gente vai estudar só no ano que vem, a formação dos estados nacionais modernos, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e assim por diante, Mas o Império Romano do Oriente, ele não deixa de existir. Ele vai continuar existindo, apesar da queda do Império Romano do Ocidente em 476, o Império Romano do Oriente ele continua existindo até 1353, só que com o nome de Império Bizantino, Ou seja, até 1353 a gente ainda tem o Império Romano do Oriente existindo, só que com o nome de Império Bizantino. Beleza, galera? Então esse é o final do Império Romano, da nossa aula sobre Roma. Na semana que vem a gente entra na Idade Média falando dos reinos bárbaros. E prazer rever todos, um grande abraço para vocês, um grande beijo e até semana que vem. Tchau!